Vamos abrir a palavra em Efésios 5:14. Você está preparado, querido? Pergunta para o teu irmão aí, você está preparado? Ah, Jesus, eu sei que eu não estava. Eita, amém. Efésios 5:14, a Bíblia diz, pelo que diz, desperta tu que dormes. Amém, fecha os seus olhos. Pai, em nome de Jesus, que todo o sono espiritual, Senhor Jesus, caia por terra nesse dia. E que nós que estamos dormindo, Senhor Jesus, sejamos despertados pelo Teu Espírito Santo. Que Deus, nada mais de homens importa agora neste lugar aqui, mas que o Teu Espírito Santo possa falar profundamente aos nossos corações e despertar, Senhor Jesus, o Espírito dentro de nós. Se Deus, nós por pecado ou por iniquidade apagamos o Espírito dentro de nós, como essa música fala, deixa queimar novamente, Senhor Jesus. Acende de novo essas brasas, Senhor Jesus. Se há cinzas nos nossos altares, que o vento do Espírito Santo hoje possa soprar para longe essas cinzas, e que Deus, nós possamos queimar como brasas vivas diante do Senhor novamente, Pai. Por isso desperta-nos, Deus, nessa manhã. Desperta a nossa vida, a nossa alma, que ela desperte, que o Teu Espírito Santo seja despertado dentro de nós, em nome de Jesus. Amém? Desperta tu que dormes. Eu acrescentaria aqui, só que não pode acrescentar nada à palavra, mas de acordo com a minha pastora Gorete, no dia 11 de janeiro, vacilão. Quem estava aqui entende. Amém? Senta, por favor. Irmãos, Deus gosta de pegar pressas em nós, né? Ei, Deus. Eu já tenho 50 anos, então meu tempo de música cristã é a mais antiga daqui de vocês, de alguns de vocês. E Deus escolhe logo 3 que arrebentam comigo, né? Aí fica difícil pregar depois, né? Mas amém. Deus quer ministrar os nossos corações. Amém? E eu queria que você tivesse aberto a isso. Já faz mais ou menos um ano que no meu coração existe um pedido ao Senhor. Eu quero viver e experimentar um evangelho de poder. Não só um evangelho que está firmado na palavra, mas eu quero um evangelho, eu quero experimentar e viver um evangelho que vai, não é além da palavra no sentido de ultrapassar a palavra, mas que tenha a palavra e tenha algo mais do Senhor. E por que disso? Porque em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 5, eu estava estudando a carta de Tessalonicenses, e Paulo, esse grande pregador do Evangelho que a gente conhece, que escreveu o Novo Testamento, ele faz uma menção, ele fala assim, porque Tessalonicenses para Paulo era muito querido no coração deles, porque era uma igreja que recebeu a palavra de Deus e viveu aquela palavra de Deus de forma exemplar, né? E Paulo fala assim, porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavras. E ele fala assim, mas sobretudo em poder no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Desde que eu li esse texto, que eu comecei a estudar esse texto, eu tenho buscado disso, Deus, eu quero viver um evangelho que vai além da palavra. A gente estuda, a gente conhece a palavra, a gente discute coisas teológicas, né? A gente faz missão, a nossa igreja é uma igreja que vive a palavra. A gente pode falar isso. Mas existe um evangelho que vai além disso. E eu comecei a orar para Deus, falei, Deus, eu quero viver esse evangelho que vai além da palavra, que é repleto do seu poder e do Espírito. E Paulo fala isso, ele fala isso baseado no testemunho da vida dele, que ele fala, vocês sabem disso pelo procedimento que eu tive com vocês, e por amor de vocês. E aí, eu pedindo isso a Deus, Deus então me pergunta, e me faz 2 perguntas. A primeira é, você quer realmente conhecer esse evangelho de poder? E a segunda é, você está disposto a pagar o preço?
Minhas respostas para ele: sim, eu quero conhecer. E eu estou disposto. E aí, a gente canta uma música hoje que fala: abre os meus olhos que eu quero ver, abre os meus ouvidos que eu quero ouvir. Depois canta outra que a essência és tu. E 1 Coríntios 2:9, não está aqui, mas fala um texto que a gente conhece na Bíblia, que ele fala que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e não subiram ao coração do homem as coisas que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas nós cantamos sobre: abre os meus ouvidos e abre os meus olhos. Meu pedido hoje é que os nossos ouvidos, os nossos olhos estejam abertos, amém? Porque as pessoas me perguntam: pastor, como foi em Itacoatiara? E eu quero compartilhar com vocês pouco do que Deus tem nos mostrado, mas no versículo 10 desse mesmo texto, ele diz um mistério muito grande, que ele fala assim: porque está encoberta aos olhos e aos ouvidos daqueles que vivem no natural. Mas o versículo depois ele fala assim: mas Deus nos revelou pelo Espírito Santo. Cadê, filho? Não, volta lá, 1 Coríntios 2:10. Porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Tem coisas que, irmãos, que eu e você podemos ver e ouvir que as outras pessoas não estão vendo. Faz parte desse evangelho de poder e baseado no Espírito Santo, ver essas coisas e ouvir essas coisas. Porque a palavra, muitos conhecem, muitos veem, muitos estudam, muitos sabem e se perdem porque estudam. Existe um evangelho que vai além disso. E aí o Senhor então continuou para mim: você quer então? Quero. Então, André, eu te quero missionário em Itacoatiara. Eu quero você lá com a sua família. E lá eu vou fazer grandes coisas que vocês ainda não viram. E você tocarão a muitas pessoas grandes. Falei: mas Senhor, como é que vai ser isso? E a Mel e o Mateus? E os meus pais? E a Lara? E a história de aposentar e ir para Cabo Frio, abrir a igreja lá, perto da praia? E a ID que eu amo? E a escola de missões que a gente estava certo de que a gente ia estar aqui dando aula? E os discípulos amados, Senhor? Pessoas peculiares. Eu falei com Deus: então, fala comigo. Porque eu sei que estava dando tudo certo nos olhos naturais, a gente estava sendo enviado, foi o pastor que nos mandou, está tudo certo, irmão. Né? A Sal e Luz nos aprovou, está tudo aos olhos naturais. Está bem. Mas eu precisava, pessoalmente, de uma palavra de Deus, amém? A minha pergunta é: quando as coisas apertam na sua vida, você pede ao Senhor uma palavra para Ele abrir os seus olhos e abrir os teus ouvidos? E aí, Deus me levou a Jeremias 1:5, que fala assim: antes que eu te formasse no ventre, te conheci, e antes que saísse da madre, te santifiquei, as nações te dei por profeta. Mas o Senhor me respondeu, versículo 7, não digas eu sou menino, ou eu não sou nada, ou eu não sou capaz, porque a todos que eu te enviar irás, e tudo quanto te mandar dirás. Versículo 8, não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Versículo 9, estendeu o Senhor a mão, e tocou-me na boca, e disse o Senhor, eis que põe as minhas palavras na sua boca. E ele continua. E eu falei, uau! Falei para minha família, estamos liberados. O Senhor confirmou tudo que está sendo. Agora eu tenho uma palavra confirmada do Senhor para ir. Podemos ir tranquilos, confiados em Deus. Até aí todos nós conhecemos essa história. Amém? Mas aí então, confiado nessa promessa, eu embarquei então nessa viagem que eu fiz, do dia 4 de fevereiro até 26 agora de fevereiro. Para essa nova etapa desse propósito de Deus, passei 17 dias nos Ribeirinhos.
E aí eu queria então testemunhar para a igreja o que eu vi e o que eu ouvi lá. Porque isso mexeu tanto comigo, com aquilo que é o Evangelho dentro de mim, e eu queria compartilhar com os irmãos. Porque já no primeiro dia, né, eu peguei um barco grande de Humaitá, e esse barco era para me deixar no porto, como é que era aqui? No porto da escola, na comunidade Barreirinha. Para mim, até aí, tudo bem. Eu embarquei num barco igual aquele de missão, atirei minha rede lá, está tudo certo. Vamos chegar lá, vão me deixar no porto da escola lá em Barreirinha. Amém. Combinei com o pastor Jadilson, que é aí quem ia me pegar, que a gente ia se encontrar nesse porto da escola lá em Barreirinha, às mais ou menos 5 horas, 6 horas da manhã. E eu fui tranquilo, dormi um pouco. E aí, irmão, para minha surpresa, aquele barco que estava me levando, ele estava descendo o rio, e quando você desce o rio, a correnteza está muito forte, porque agora o madeira está muito cheio, aquilo começa a andar mais rápido, e o barco adiantou 1 hora, e chegou no lugar que eu deveria chegar às 5 ou 6 horas da manhã, 1 hora antes. Beleza. Eu lembrei que quando a gente estava em missão, o pessoal descia, a gente estava no barco grande, e alguns irmãos entravam no que eles chamam lá de voadeira, né? E pegava o barquinho pequeno e saía andando com o barco para deixar as cestas e tal. E eu, na minha religiosidade, achava aquilo um absurdo, porque correr aquele perigo todo, tal, não sei o quê. Mas aí eu me vi naquela noite, eu tinha que descer naquele barco do lado, porque para eu chegar onde Deus queria, eu tinha que fazer exatamente o que eu estava condenando. Aí eu tive que descer naquele barco, o pessoal acelerou, saiu com o barquinho, foi. Aquele barquinho atravessou o Rio Madeira para o outro lado, foi para frente, foi para trás, lá um carinha... Você não vê nada, irmãos. De noite você não sabe quanto que é escuro. O cara com a lanterninha assim, vinha para cá, aí ele andou para um lado, aí não era ali, andou para o outro. De repente falou assim, é aqui. Eu falei, aqui é onde? Porque eu estava esperando o porto da escola, né? Era o porto da escola na comunidade ribeirinha. Bom, era ali, irmãos. E eles falaram, é aqui, o senhor tem que descer, porque o barco está indo embora, eu tenho que voltar para o barco. Então subi um barranco, escorregadio, que está na época de chuva, com as minhas 3 malas, no meio de um escuro, irmão, de uma mata. Eu só pensava na minha esposa, falei, meu Deus do céu. Graças a Deus ela não está aqui comigo. Porque assim, eu sou de missão, vocês me conhecem. Mas subi aquele barranco ali, escorregando, com mala presa, eu falei, meu Deus, se a Paula estivesse aqui, como é que ia ser? Não que ela seja fraca, mas é porque é uma preocupação, né? E aí tá, o barco foi embora, eu olhei para um lado e para o outro, falei, não tinha nada, só tinha uma casa, com uma luzinha, mais ou menos daqui para o final da igreja. E na hora que eu cheguei ali, os cachorros começaram a latir. E eu falei, bom, eu não conheço esses cachorros, não sei de que tamanho é, eu não vou chegar perto. Aí eu lá de longe, ô, de casa, que nem a gente faz na missão. Umas 3, 4 vezes. Abriu a porta lá, 4 da manhã isso, irmãos. Um cara com uma lanterna, eu não tinha lanterna. Eu não pensei que eu ia ficar no meio do mato. Graças a Deus o celular estava com luz. Eu iluminei para mim a luz, para ele ver que eu era mais ou menos uma pessoa normal. E aí eu só gritei de longe. Falei, você conhece o pastor Jadilson? Ele falou, conheço. Ele está aí? Falei, não está não. Aonde que é a escolinha? É ali do lado. O senhor me leva lá? Levo. Esse senhor saiu da casa dele às 4 da manhã, com um sorriso no rosto. E a gente andou pela mata lá, quem já fez Missão Norte. Uma coisa é andar de dia, coisa é andar à noite. Meu Deus. Carregando 3 malas grandes, que eu estou de mudança, né? Então eu levei bastante coisa. Aí eu cheguei na casa que o pastor Jadilson estava, realmente era do lado, entre aspas, né? E dormi lá, achei a areia de dormir. E acordei naquela casa com pessoas maravilhosas, né? E quando eu cheguei de manhã, que eu acordei, estava na casa do Sony, esqueci o nome da esposa dele, uma casa simples, e
normal, né? Perguntei, irmão, onde é que é o banheiro? Ela olhou assim pela janela, irmão, pastor, você vai seguindo aquela trilhazinha ali. Eu fui, irmão. Fui confiado de que... Quando eu cheguei no lugar, irmão, eu olhei, meu Deus, amado. Mas aí Deus começou a falar comigo de como que a vida é simples e de como que nós estamos enfeitiçados por coisas e situações. Bom, eu não consegui fazer ali, irmãos, desculpa. Eu vou... Quem me conhece sabe que para fazer o número 2 eu tenho meu ritual, né? Foi difícil. Então, naquele dia foi o primeiro choque com a realidade que eu tive com a vida no campo. Porque na missão é mais tranquilo, né? Qualquer coisa você volta para o barco, tem algum tipo de suporte. Pode ser no cerro da sua casa, mas tem. Ali não. E retornar para aquela casa ali, né? Nos foi servido um café da manhã perfeito, né? Em sua simplicidade, um cafezinho preto, com umas bolachas, né? Era o melhor que eles tinham. E aí eu vi aquele povo, eram umas 15 pessoas, mais ou menos, porque o pastor Jorge Dias estava me esperando ali com outras pessoas, tinha o pessoal da casa, tal, comendo felizes aquele café com uma bolacha simples. E Deus começou a falar, abre os meus olhos, que eu quero ver, os meus ouvidos. E eu fiquei pensando em meu coração, Deus me perdoa, porque eu tenho tanto, e ao mesmo tempo estamos tão longe desse amor, dessa hospitalidade simples. Como que nós somos ingratos e reclamões? Amor, vai acabar bem, tá, irmãos? Mas primeiro eu tenho que te constranger, igual Deus me constrangeu, porque é a verdade, né? Bom, a gente continuou essa viagem, e em todas as casas que eu passava, né, eu sempre era muito bem recebido, com um sorriso alegre, com um sorriso no rosto. As refeições sempre, irmãos, sempre com farinha, pouco arroz, na maioria das vezes, né, uma carne, que era repartida entre todos que estavam ali, não importa, era um frango para todo mundo. E dava, irmãos. Eu não sei se era farinha, mas dava, todo mundo comia, ficava feliz, né, tinha um cafezinho, uma água, enfim, uma vida simples, né? Quando havia alguma carne diferenciada de caça ou de pesca que o próprio pai, né, ou alguém ali pegou, eles vinham serviam com o maior prazer, né, para nós, aquilo que eles tinham de melhor. Então, comi tambaqui, que vocês conhecem, que é maravilhoso, pirarucu, comi carne de anta, comi carne de paca, comi bodó, que é um peixe que a gente chama aqui ele de, né, que chama? Cascudo, né? Aquele cascudo, comi lá também. Comi tucumã, pupunha, e me maravilhei com uma fruta simples. Até fiz um vídeo, alguém deve ter visto aí. Uma fruta chamada mari-mari, ou marri-marri, eu sei lá como é que fala direitinho. É uma fruta comprida, parece um ingá. Ela já vem de fábrica de Deus, né? Ela já vem repartida no meio, você puxa ela assim. É como se tivesse já um lacre, sabe aqueles lacres picotados que você tem na embalagem? Ela vem com aquele negócio assim, ela abre. Para cada gomo da mari-mari, tem um compartimento assim, que parece que foi fabricado. E naquele dia, Deus me falou de novo, por que você está preocupado? Meu Deus, que perfeição de fruta é aquela, irmãos? Deus me perguntou, por que você está preocupado? A gente até falou nesse Aviva já, se eu cuido das aves do céu, se eu cuido das plantas, se eu faço essa fruta tão perfeita, por que você está preocupado? E eu quero te falar, irmãos, nós temos que descansar em Deus, aproveitar as coisas boas da vida, né? Quando eu fiz terapia com a minha pastora, ela falou, André, você tem que rir mais, levar a vida mais leve, é verdade, irmãos. A vida é para ser mais simples do que aquela que nós tornamos, tanto em casa como na igreja, não é?
E o que mais me impactava era que sempre havia um tempo de mesa, irmãos. Tempo para conversar, tempo para compartilhar em volta da mesa, né? Com honra e com alegria sempre. E eu sei, a Paula sabe também, quantas vezes eu desprezei a mesa. Sabe essa vida corrida nossa, que nós pegamos o nosso prato, a gente vai para frente da televisão, muitas vezes? Lá sempre tinha tempo de mesa, sempre tinha tempo de conversa. E ali o pastor Jadilson, né, porque eu fui para observar, os homens que estavam ali, eles conseguiam ter tempo de discipulado com as pessoas. Isso foi mexendo comigo, irmãos, porque nós não estamos numa igreja de evangelho errado, não. Mas nós precisamos dar mais atenção a pessoas, a conversas, a tempo de mesa, né? Frear um pouco as nossas atitudes, nossas emoções. Eu vi ali os pais, homens, provedores, caçadores, pescadores, mesmo que o dia não tivesse pegado nada, mas a mesa estava sempre servida com honra, né? Quantas vezes nós, homens, desprezamos o nosso papel na nossa casa, ou nós somos a vergonha da casa? Eu vi ali famílias e famílias, simples, mas que têm honra, que têm vida, que têm pai, que têm mãe, né? É lindo, irmãos. A gente esteve numa casa, Nazaré do Retiro, do seu Isaías. Seu Isaías. Foi mordido de cobra já 2 vezes, era para estar morto, irmãos. Mas a esposa dele, a gente entrava, irmãos, a casa não tem porta, né? Era uma casa, não tinha porta, né? Assim, tem porta nos quartos, mas a casa ali não tem porta. Mas o tempo todo varrida, o tempo todo limpa, o tempo todo cuidada, né? E aí os dias foram passando e eu vi os pais de família, os missionários, pastores que doavam a sua vida pelo Evangelho, não importando o risco que eles passavam. Teve uma coisa que me impactou demais, irmãos. Que assim, andar no barco da missão é bom, irmãos, gostoso. Você que reclama, você devia, né, dar graça. Quando a gente vai numa voadora, a voadora é um barco pequeno, cabe umas 8 pessoas, e você pega uma chuva. Irmãos, aquela chuva ela bate igual agulha na sua cara, no seu rosto, e deixa eu falar, não tem onde se esconder. E eu, primeira viagem, né, não levei casaco nenhum tal, vi o pastor Marcos lá com a jaqueta lá das Amazonas, todo. Falei, rapaz, eu vou comprar uma dessa para mim. Até liguei para Paulo e falei, tem coisa aqui que não é luxo, é necessidade, né? Mas sabe o que me impactou? Muitas coisas, mas me impactou o Henrique, né, e a sua esposa e a sua família. Henrique é um jovem de, acho que é 27 anos que ele tem. Ele já é missionário ali da Sal e Luz. E nós saímos para ir fazer uma célula. A célula era às 7 da noite. A gente foi às 10 da manhã para passar o dia. É o que eu falo, tempo, né? Com as pessoas, para discipular, para conversar. E aí nós pegamos um barco. E estava ele, eu, mais um rapaz que eu esqueci o nome, e a esposa do Henrique, lá no final do barco. O barco, assim, ele não tem um encosto alto igual esse aí. Você apoia só metade das costas, né? E estava a esposa dele lá, com um filho de 3 anos, a filha de 1 ano e meio entre as pernas, cobrindo eles dois com uma toalha, a chuva descendo, frio. Um perigo, irmãos, porque no final do barco, ali onde o motor vai, eu olhava para trás, parece que ela ia cair com aquelas 2 crianças. Fora o perigo de jacaré, né? Nós passamos por cima de um jacaré. E eu fiquei olhando aquele negócio. Mas o que mais me impactava, o rosto dela, feliz de ir fazer uma célula. E de novo, Deus falou comigo. Porque nós não estamos... Quando a gente fala ali, irmãos, de você levar o evangelho ali, nós não estamos falando de perigo que pode acontecer. Nós estamos falando de perigo iminente em todo o tempo. O Rio Madeira é um rio muito complicado. E agora que está cheio,
o que tem de pau lá rolando, se cair naquelas águas, não é uma água de um rio que ele corre rápido. E eu vi aquela moça com aquelas crianças, e quando elas desceram do barco, as duas crianças, molhadinhas, mas felizes, estavam indo fazer célula. A célula foi uma benção. Quando a gente estava voltando de noite, irmãos, uma escuridão. O Henrique sabe passar de um rio para o outro, por dentro dos igarapés. Eu até filmei assim para ver se saía alguma coisa, não sai nada, não sai nada, irmãos. Mas aquilo mexeu comigo de novo. Falei, meu Deus, olha onde nós estamos. E eu fiquei pensando, irmãos, na nossa vida na cidade. Como que nós somos, eu não sei nem se eu posso falar isso, porque eles também são, mas nós temos tanto, irmãos, tantas condições de chegar na nossa igreja, tantas condições de ir para células, tantas condições de ir pregar o evangelho como nós estamos fazendo. Nós temos tanto e tão fácil, mas nós estamos tão adormecidos, a Bíblia diz que no final do tempo as pessoas seriam amantes de si mesmas. E aí quando eu comecei a ouvir essas coisas e ver essas coisas, duas coisas vieram sobre mim. A primeira, como Isaías, Deus começou a me mostrar. A segunda, Deus começou a mostrar a igreja. E quando Deus começou a me mostrar, na hora eu senti um sentimento que eu não queria sentir. E eu queria abrir a Bíblia com vocês em Lucas 18, 18. Esse texto também está em Mateus 19, em Marcos 10, mas vamos ler aqui em Lucas. Ele fala assim, perguntou um dos principais, nos outros evangelhos, um jovem, né? Fala assim, bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus, por que me chamas bom? Bom não é ninguém, senão um que é Deus. Aí Jesus pergunta para aquele jovem, você sabe os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra o teu pai e a tua mãe? Ele respondeu, tudo isso eu tenho guardado na minha juventude. Quando Jesus ouviu isso, disse, ainda uma coisa te falta. Vende tudo o que tens e reparte pelos pobres, e terás um tesouro no céu. E vem e segue-me. E aí no versículo 23, mas ouvindo ele isso, encheu-se de tristeza, porque era muito rico. Irmãos, depois que eu vi tudo isso e passei tudo isso, sabe o que eu vi aqui dentro? O mesmo sentimento do jovem rico. Falar, será que eu quero largar tudo mesmo? Graças a Deus posso dizer, irmão, quero, irmãos, eu vou. Mas como foi difícil, porque eu vi um perigo aqui dentro de eu estar preso em coisas que não era para eu estar preso. Pastor Eri e pastora Gorete sempre ensinam a gente, nós temos que focar no que é eterno e não no que é natural. A minha pergunta para mim e para você nessa manhã é, aonde você está preso? O que é que te impede de ir mais longe no Evangelho? Porque uma coisa que fala é que, Paulo fala isso, que para ele o morrer era lucro. Paulo tinha prazer em sofrer pelo Evangelho. E muitas vezes a gente tem preguiça de andar à tarde e ir evangelizar as pessoas, porque você vai ter que sair do seu comodismo. E o que eu vi, irmãos, não é nem metade do que o pessoal nos países perseguidos passam, isso aí não é nada. Mesmo assim, aquilo já me afetou, porque a verdade é que na cidade nós temos facilidade, a gente tem conforto, né? Mas eu vi dentro de mim o medo de sofrer pelo Evangelho. O medo de botar a minha família em perigo real de vida, porque ali também é perigo real de vida. Eu senti isso e eu falei, meu Deus, porque qual que é a consequência, irmãos, de você ceder a essas coisas? Versículo 24, Jesus, vendo assim, disse, quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riqueza, pois mais fácil um camelo passar pelo fundo da agulha, do que entrar um rico no reino de Deus. Então, irmãos,
O problema não é ter o sentimento. O problema é você viver esse sentimento. E não largar tudo aquilo que Deus quer que você largue. E eu não sei qual é o seu nível, o que é que Deus tem te pedido. Mas Deus sempre nos pede. O evangelho, o pastor falou, é um evangelho de cruz, de sacrifício, mas eu concordo com ele. O que nós vamos ver é muito melhor, irmãos. O que vai acontecer? O que aconteceu depois em Itacoatiara, na primeira célula, o que Deus fez para levar aquelas pessoas vai ser muito melhor. O sofrimento, ele não se compara. A Bíblia diz que é como a mulher que está para dar o parto, tem aquele sofrimento todo. Minha sobrinha mesmo passou, acho que 17 horas em trabalho de parto e tal. Mas depois que a criança nasce, vem a alegria, vem o regozijo. E a Bíblia diz que a mulher esquece das dores de parto. Eu não sei, não sou mulher, nunca tive parto, mas eu confio na palavra. Mas assim é com o evangelho que Deus tem te pedido e me pedido. Qual é o nível de sacrifício que Deus tem falado contigo? E por que você está paralisado? O que nós temos que pedir hoje para Deus é: Deus, não me deixa parar como esse jovem rico e amar mais as coisas dessa terra do que o verdadeiro evangelho, não é? Então, quando eu olhei para dentro de mim, eu vi isso. Eu estava em iminente perigo de perder o reino de Deus. Mas ali eu falei: Deus, eu topo, eu vou, Mas falei para ele também: cuida de mim e cuida da minha família, Isso não quer dizer que nós não teremos a tribulação, mas tem de bom ânimo, porque eu sou contigo, eu venci o mundo e vocês também vão vencer. Então, mas ao olhar para a igreja, o que eu vi? Eu vi um povo apaixonado pela noiva, pelos enfeites, pelas luzes, pelos instrumentos, pelas ações e tudo mais que a noiva tem. A gente complicou tanto aquilo que era simples e a gente está vivendo um pouco do que é simples nesse Aviva. Irmãos, é simples, não é? A gente para pensar comigo. A gente passa anos com a célula, com 3 pessoas. E a gente fala: eu estou orando para Deus mandar, eu estou querendo fazer e tal. Não é verdade? Quantos que nós já ouvimos? Talvez a sua célula, talvez você já ouviu. A célula não enche, não vem ninguém. Por quê, irmão? Porque a Bíblia não fala assim, fica. Ela fala, ide. E nós estamos vivendo isso. O que é que nós fizemos em Itacoatiara? Nada demais. Nós só conversamos com as pessoas que nós tivemos contatos naqueles dias, chamamos para uma reunião de célula. O que é que nós estamos fazendo na rua? Nada demais. A gente vai, fala e as pessoas vêm. Só que nós temos nos calado. É o que eu falo, a gente está tão enfeitiçado, no sentido assim, de estar cego naquilo que a gente aprendeu de como que a gente deixou de sair. Eu não estou falando das missões, a nossa igreja é missionária, é claro. Mas eu estou falando de coisas simples, E assim, são tantas coisas boas. Ontem a Fabiana me mandou para alguns, os meninos pequenos orando pelas pessoas, E eu falei: meu Deus, é simples, A gente estava evangelizando, passou um cara correndo. Eu falei: meu Deus, como é que eu vou falar? Aí eu saí correndo do lado dele para poder chamar ele para cá. Graças a Deus ele está correndo devagar, e foi pouquinho, irmãos, que aí deu para falar. Mas eu falei para ele: olha, a Bíblia diz que a nossa vida é como uma corrida, e que existe um prêmio final. E eu quero te convidar lá na igreja. Foi simples, irmãos, não tem mistério. Então, a pergunta é: como que está a sua vida? Você tem amado mais as coisas que te fazem conforto? Ou você tem amado a Deus mais? Talvez o que você passou, e o que você está vendo hoje, é que você serve sim à igreja, serve aos homens, faz as coisas, mas não é para Deus. Porque uma coisa eu fiquei pensando, e Deus falou isso comigo também. Nossa, a célula de Itacoatiara teve 11 pessoas, pô, que legal, foi mesmo. Deus me perguntou: você fez isso para você mostrar que você conseguia? Ou porque você amava aquelas vidas? Por que você faz as coisas para Deus?
De certa forma, foi muito natural o que a gente fez. Mas quando eu parei para analisar o meu coração, se eles estiverem me assistindo, eu amo vocês, viu, queridos? Mas lá no fundo, eu queria uma célula grande. Apesar de que a gente passou a amá-los, porque a gente conheceu eles. Porque em Colossenses fala, tudo o que fizeres, fazei de coração como ao Senhor e não a homens. Quando a gente lava a igreja, quando a gente faz as coisas, quando a gente toca, quando a gente ministra, não tem que ser para homens. E nem deveria ser para ninguém ver o nome de igreja, ou o nosso nome ser glorificado. Mas é porque o nosso rei está voltando. A gente tem ouvido muitas notícias, e se você não tem ouvido, eu vou te falar, acorda, né? Que nem minha pastora falou, vacilão. Porque Israel já está com as ovelhas vermelhas sendo criadas para quando o novo templo for edificado, eles sacrificarem de novo. O rio Eufrates está secando, como a Bíblia diz que secaria, e tem muitos outros sinais apocalípticos aí, né? A moeda vai acabar no papel, irmão. Quando o governo controlar a moeda, e ele falar assim, você não compra mais, se não botar, seja lá qual é o sinal, diz que é na testa ou na mão direita, eu não sei como vai ser. Você não compra mais. A Bíblia fala assim, ai das grávidas, porque é muito fácil você, adulto, você pensar em fazer alguma coisa. Mas e as grávidas que quer dar o leite para a criança e não puder comprar? Bota a marca ou não bota? São coisas reais, irmãos, que estão acontecendo, não é? Então eu vi pessoas segundo muitas vezes esses desejos humanos ao invés da direção de Deus. E 2 Timóteo 2:23 fala, rejeita questões loucas e sem instrução, sabendo que produzem contendas. 2 dias atrás, eu estava bravo com a Paula. Culpa dela? Não, culpa minha. Vou falar para vocês. Ela estava falando comigo sobre o Seol e sobre o Hades. Se é o mesmo lugar ou se são lugares diferentes. Eu acho de um jeito, ela acha do outro. Ah, tudo bem. A pergunta que depois Deus falou para mim o seguinte, vãs discussões. Eu sei que na Bíblia tem Seol, tem Hades. Se é o mesmo lugar, se não é, é bom a gente saber, mas em que isso acrescenta? Acrescenta alguma coisa, irmãos? A gente tem que conhecer? Tem. Mas quando eu falo que muitas vezes nós estamos preocupados com muitas coisas que não importam, é exatamente isso. O que é que você falar de Seol, de Hades, para pregar para alguém, vai trazer ele para a igreja, não vai nem entender. Mas eu vi durante essa missão, e vejo aqui, e vejo durante o Avivo, pessoas que amam vidas, né, que estão determinadas a viver por elas. Então, qual que é a consequência se você está com a sua visão, né, apagada? E aí Deus me levou em Jeremias 7:34, e eu já estou quase acabando, né? Ele falou assim, então farei cessar nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém 4 vozes, a voz do regozijo, a voz de júbilo, a voz do noivo e a voz da noiva. Primeiro, irmãos, a voz do regozijo, em Salmo 51:12, Davi pede ao Senhor, fala, restitui-me a alegria da tua salvação. A alegria de evangelizar, de trazer vidas. Quando o pastor fala, nós temos que celebrar aqui, irmãos. Cada luzinha que acende naquilo lá é uma vida, é uma família, e nós nem sabemos quem essa pessoa vai ser no evangelho. Pode ser um grande pregador, pode ser um grande missionário, pode ser uma pessoa que vai governar a nossa cidade, o nosso país. Cadê a alegria da salvação? De pregar o evangelho. Por que as nossas células estão muitas vezes vazias, irmãos? Porque você perdeu a alegria de ser usado ao Senhor para ser salvo. Você está confortável ali. A outra voz que é calada é a voz de júbilo, porque fala da alegria da gente vencer guerras, vencer batalhas, né? A igreja muitas vezes está apática e a gente precisa lutar pelas pessoas, né? Muitas vezes, pessoas do nosso meio, irmãos, eu conheço um casal aqui, maravilhoso, o filho dele estava no nosso meio, esse filho decidiu ir para as religiões africanas. A pergunta que eu fiz para mim, que eu faço para nós, o que é que nós fizemos por eles?
Irmão, eu vou orar por você. Amém. Mas algum de nós se moveu para ir lá abraçar esse garoto, fala, pode ficar aí, mas eu te amo com todo o meu coração? E isso eu estou falando de mim, de uma coisa que eu podia ter feito. A pergunta é, o que você podia ter feito? Cadê a sua alegria de batalhar pelos outros? Outra voz que pode sumir é a voz do noivo. Porque quando a igreja não ouve mais o noivo apaixonado, chega a hora que ele se cala. Por quê? Porque ele quer se calar? Não, é porque se ele falar, você não ouve mais. Então, por que falar? Quer dizer que ele não quer falar? Não, irmãos. Deus quer falar o tempo todo. A Bíblia diz que ele nos busca, né? E se a gente buscar ele, a gente vai encontrar ele. E a última voz que pode ser calada é que chega um momento em que a noiva, a igreja do Senhor, né, encantada, né, pelo traidor, pelas suas belezas, as coisas desse mundo, já não fala, já não canta, já não clama, já não intercede para o noivo, e daí o inimigo faz cessar a nossa voz. Né, o pastor Eri mesmo prega dos soldados que foram para a Babilônia e deixaram as suas harpas. Nós não podemos deixar de adorar, de cantar, de louvar, porque é no meio da tribulação que Deus nos ouve. Amém? Bom, não só no meio da tribulação, mas na hora que você estiver na tribulação, você não pode cessar o seu canto. Você não pode parar de pedir, você não pode parar de lutar. Amém? Porque no final o Senhor não está dormindo e nem cochilando, irmão. E Ele nos proporciona um aviva como esse, para falar do Espírito Santo, para que a gente possa se despertar. Não é? Porque a gente tem a honra e a oportunidade de ouvir palavras. Eu já ouvi muito título. As pessoas me chamam de André, que é meu nome, de Deco Luiz, de Dedé, de Tuiuiu. Tem um monte de títulos que me deram, de pastor agora, líder, né? Já ouvi títulos de professor, de doutor. Eu nunca tinha ouvido um título, uma mulher que é conhecida nos céus. Quando eu ouvi esse título, irmãos, nosso pastor falando de um homem, eu quero vir orar por uma mulher que é conhecida nos céus. Aquilo arrebentou comigo. Não por ela é conhecida nos céus. A minha pergunta para mim foi, Deus, eu sou conhecido nos céus? Não por causa do nome, que eu sei que ela não quer o nome dela grande. Mas ele fala que quando ele vier buscar a igreja, vão ter pessoas que vão falar, eu tive na missão, tive em Itacoatiara, tive nos Ribeirinhos, fui pastor de igreja, curei, mas eu não te conheço. A minha pergunta é, eu sou conhecido dele? E eu conheço ele? Porque a música que a gente cantou hoje, cantou só música que eu gosto, irmão, coisa boa, do Espírito Santo é maravilhoso. Mas tem uma que fala, abre os meus olhos, abre os meus ouvidos, porque eu quero te ver. E se a gente puder cantar essa música, eu queria que a gente repetisse ela. Porque fala disso, irmãos. Tudo que nós fazemos nessa igreja é correto. Esse evangelho dessa palavra que nós temos aqui é correto, irmãos. Está tudo certo. Mas existe algo a mais que Deus está querendo nos levar nesse aviva. O pastor Eri, ele é um homem de Deus, irmãos. Quando a gente foi conversar sobre o tema do ano, isso já estava no meu coração, essa palavra de poder. E ele veio com esse tal desse poder dunamis. Falei, é isso. É um homem que ouve a Deus. Existe um evangelho de poder, que tem tudo que nós temos, mas vai além. Onde pessoas aqui no nosso meio vão ser ressuscitadas, vão ser tocadas, sabe? Mas por causa de nós, não, porque para nós a fé basta. Eu e você, a Bíblia diz que o Espírito Santo dentro de mim e de você já nos convence que somos filhos de Deus. Mas tem pessoas que vão chegar, que precisam ver as maravilhas, precisam ver os milagres, precisam te usar como profeta do Senhor nessa casa. Não profeta que dá profeta, é um profeta que ouve ao Senhor.
e chega alguém que você nunca conhece, Deus descreve aquela pessoa e você fala, aquela pessoa fica. Existe um evangelho cheio do dunamis do Senhor, do poder do Senhor. O perigo é não para na palavra, irmão. Não se acomode onde nós estamos acomodados, não. Deus quer nos levar além. Porque a Bíblia diz que a igreja estava reunida em Pentecostes. E Jesus falou: vocês já andaram comigo, vocês viveram com a palavra, vocês andaram comigo durante esses 3 anos. Mas vai para lá, até que vocês sejam revestidos com o poder. Até que o poder venha. A história de Paulo é tão linda, porque Paulo, ele conhecia a palavra, ele amava Deus. Saulo amava Deus de todo o coração. Ele foi perseguir a igreja porque ele não tinha entendimento, mas ele amava o Velho Testamento, ele conhecia o Senhor de cor, irmãos. Ele era fariseu. Ele foi perseguir o Senhor, a igreja. Mas aí Deus pega toda aquela palavra que ele tem, passa 3 dias com ele, enquanto ele está cego, fala: tudo que você viu no Velho Testamento era eu. E ele sai dali completamente transformado, e escreve os livros da Bíblia. É isso que Deus quer fazer conosco. Nós já temos a palavra, e ela, irmãos, a palavra, ela é viva e eficaz, é verdade. Mas além da palavra, eu tenho que ter a luz do Espírito Santo, o vento que sopra sobre essa palavra e leva ela mais longe, né? Mas para isso precisa ter arrependimento. Precisa identificar dentro de você aquilo que te faz separado do Senhor. Eu tive uma experiência com o Espírito Santo há muitos anos atrás. A gente estava numa chácara. Essa chácara hoje fica lá do lado do Vila Suíça. Era do São Paulo. E a gente ia fazer um encontro com Deus. E naquele dia eu era o líder da intercessão, mas eu estava em pecado. Eu cheguei mais cedo naquela chácara. Aquela chácara tinha um morro. Eu subi lá para orar. Irmãos, eu chorei para Deus. Deus, como é que eu vou ser líder da intercessão desse encontro, se eu estou assim? E eu passei 1h30 urrando diante do Senhor, gritando para o Senhor. Até, irmãos, que eu senti o perdão do Senhor. Eu sabia que tinha anjos ali tocando instrumentos, que estava... Eu comecei a dançar lá, coisa de louco, né? Mas de repente, irmão, tudo parou. Os passarinhos pararam, tudo parou. E eu, de olhos fechados, eu senti uma presença do meu lado. E ali era o Espírito Santo de Deus. Sabe, se nós queremos ser cheios do Espírito Santo, a sujeira que está aqui dentro precisa ser limpa. E a Bíblia diz: convertei-vos a mim, isso com jejum, com choro e com prantos. Você precisa jejuar para matar a sua alma, porque esse jejum vai te fazer chorar e vai te levar a prantear diante do Senhor, né? Então o que eu queria hoje te convidar, eu sei que a palavra de manhã, né? O que eu quero te dar a esperança é o seguinte: tudo vai ser melhor. Nós estamos vivendo o dunamis, irmãos, que Deus vai fazer, né? Hoje à noite vai ser uma celebração, vai ter mais vidas aqui. Mas o Aviva, ele vai passar. Mas nós temos que pegar coisa boa do Aviva. E assim como eu tive que deixar o meu sentimento de jovem rico lá, falar: Deus, eu vou, e não importa o que eu vou perder, né? Eu queria te convidar também hoje a deixar no altar tudo aquilo que tem te impedido de estar com o Senhor, tudo aquilo que tem te impedido de ir além, de viver esse evangelho de poder e de graça. Porque existe um evangelho de poder, irmãos. Meu coração tem ansiado por isso. E muitas vezes também a gente pensa que o poder, mas há um poder mais sobrenatural do que você chegar na rua aí e as crianças orarem por alguém e essa pessoa falar: eu quero ir nessa igreja, e ela ser salva. Não tem nada mais sobrenatural do que isso. Amém? Então, enquanto a gente canta essa música, eu queria que você que entendeu essa palavra, e eu espero que Deus tenha tocado o seu coração, eu queria que você viesse ao altar, deixar aos pés do Senhor
tudo aquilo que Deus te falou durante essa palavra. Eu não sei o que é que te prende aqui nesse chão ainda. Eu não sei o que é que te impede de fazer aquilo que Deus está mandando você fazer. Eu não sei se você se sente incapaz como eu também me sinto. Mas eu quero te dizer que o Deus que capacita o incapaz está neste lugar. Que o Deus que perdoa o pecador está aqui neste lugar. Que Deus que cura o enfermo está aqui neste lugar. E eu quero